Fala galera, estou aqui com um vídeo de canal. Na verdade aqui faz basicamente o podcast, é mais ou menos isso, mas não vai ter outra pessoa, né? Meio óbvio. O que eu queria falar aqui? Eu tô começando a gostar da Legião Urbana, literalmente já gosto. O que eu ouvo bastante músicas dela, da Legião Urbana. E também eu vejo o canal Júlio Litori, acho que o nome é assim, eu não lembro de cabeça. Mas o canal dele, eu gosto muito de ver os vídeos dele falando significados da música da Legião Urbana. Então, se o vídeo dele não chegou pra ele, eu recomendo bastante você reagir ao vídeo dele. E vamos lá! Opa, gente, eu tô só arrumando aqui a câmera, arrumar onde eu tô, e aqui eu estou para reagir ao vídeo dele, que ele falava que eu vou ler o título só para vocês. Renato Russo não conseguia escrever essa letra. A história de Tempo Perdido, Legião Urbana. Vamos lá. Sabia que essa música teve uma letra diferente, que nunca foi gravada pela Legião Urbana? Então presta atenção que essa é a história completa. Como assim? Não entendi. A música em si, eu já tô pausando aqui o vídeo que eu vou perguntar aqui. Por favor, só não me odeie. Aqui que eu queria falar. Tinha uma letra diferente, Tempo Perdido? Como assim? Qual que é essa letra? Será que tem? Vamos lá. De um dos maiores clássicos do rock nacional, Tempo Perdido. Quando eu acordo... Pô, muito boa essa música, minha preferida. Esse vídeo aqui no canal, mas ele era bem curtinho, então estou substituindo por outro muito mais completo. E pela primeira vez a gente vai interpretar a letra com a ajuda de duas novas obras. Isso é mais lá pra frente. Eu queria ter um então, livro vamos lá, dele. Como escreveu o Renato Russo, não temos tempo a perder. Acho que tem muita coisa Essa pegada. frase não é dele. Aliás, eu já começo contando sobre essa curiosidade. Você já reparou que o Renato brinca com alguns ditados, provérbios, frases do nosso cotidiano que envolvem o tempo? Temos todo o tempo do mundo, sempre em frente, tenho muito tempo, somos tão jovens, mas tem uma ironia rolando ali. A gente acha que tem muito tempo, mas só porque somos jovens, corretamente, né? Então, de uma certa forma, a gente está dando um alerta, né? Cuidado com esse negócio de achar que você tem muito tempo, porque a vida passa. E, aliás, você ainda está nessa fase de achar que tem todo o tempo do mundo? Ou já começou a pensar em aproveitar melhor o seu tempo? Cara, na minha opinião, sinceramente, eu tô pensando em aproveitar que agora eu já tô indo pro 6º ano, gente. Eu tô ficando já velho, eu tô ficando muito velho. Então, mas assim, eu acho que dá pra aproveitar melhor o meu tempo. Porque a gente tá em 2026 aqui. Inclusive, se você tá assistindo esse vídeo, saiba que eu sou do canal também. Canal do Boné Gamer Speedruns. Boné Gamer, Tel Gamer, Tel Edits. E eu vou postar lá também. Vou voltar aqui. Posso dar uma sugestão? Para você ter um tempinho a mais todo dia, é usar essa camiseta aqui. Sabe por quê? Porque ela é feita para ser prática. Desamassa sozinha no corpo, não desbota. Faz o suor evaporar mais rápido e tem um desenho para ela nunca estar fora de moda. Por isso, ela é o meu uniforme. Quando eu começo a ter dúvidas sobre a camiseta do dia, vou direto para elas, que é a economia de tempo. E sabe que camiseta é essa? A Tech T-shirt da Insider. Cara, eu não sei porque eu vejo a Insider em todo lugar. É tão avançada. Saca só essa imagem comparando 3 superfícies de fibras. A da Insider é essa, muito mais lisa. Ela absorve mais o corante, é mais macia e acaba resistindo a mais ciclos de lavagem, durando até 3 vezes mais que as camisetas de algodão. Essa aqui, por exemplo, eu já tenho há 7 meses. E olha como é que ela tá. Quer experimentar? Usa o cupom JULIO12 no link que eu coloquei lá na descrição para você ter 12% de desconto em todo o site da Insider. Vai rápido,
não perde tempo. Antes de entrar nas minúcias da letra, deixa eu contar de onde que vem a canção Tempo Perdido. Porque quando essa música surgiu, ela tinha uma outra letra. Então vamos voltar lá para 1981, quando o Renato Russo tinha 21 anos. Ele ainda estava tocando guitarra e cantando no Aborto Elétrico, e naquela época ele compôs... Pra você que não sabe o que é o que é a banda Aborto Elétrico, é uma banda lá de 1980, por aí, que entrou o Renato Russo, o Fé Lemos, o Flávio Lemos, o André Pretórios e com Ouro Preto. Eu não lembro se o Dinho tava, mas eu acho que não. Aí eles fizeram algumas músicas, eu conheço algumas, como Admirável Mundo Novo. Também tem Gente Obsoleta, que foi o Renato Russo e o André Pretórios que gravou. Menor Abandonado. Bastante música lá. Admirável Mundo Novo, Benzina. Bastante. Inclusive o Capital Inicial regravou essas músicas. Tem lá a playlist do Capital Inicial, Aborto Elétrico. Foi a banda original dessas duas bandas, Legião Urbana e Capital Inicial. Essa melodia, que são os acordes e uma forma de cantar muito aproximada da versão final. Só que a música não tinha este nome. Aliás, era um nome bem curioso. Gente Obsoleta. Não era nenhuma música para o Aborto Elétrico tocar. O Aborto, você deve saber, uma banda... Uma inspiração punk. Então, Gente Obsoleta é o embrião de tempo perdido. No caso, é o mesmo toque, que ele vai falar aí, o toque. Eu não sei fazer pestana, tá? Me desculpa, mas eu tô tocando violão. Então, continuando. O que eu tava falando? O que o Renato Russo e o André Pretórios fazia é que essa música é basicamente da pré-Legião Urbana, ou seja, sabor Aborto Elétrico. Então, basicamente, a música é feita pra, acho que, uma namorada, amiga dele, que era muito obsoleta. Então, por aí. De inspiração punk, então eles tocavam músicas como Geração Coca-Cola, Que País é Esse? Mas o Renato Russo também fazia composições só para ele, de voz e violão. Então, olha um trechinho dessa música, vê como ela aparece Tempo Perdido. Quase comprei um carro novo por causa de você. Na real, não se sabe se ele escreveu ela em 81, mas é que essa gravação, a única conhecida de Gente Obsoleta, foi feita em 81. É uma fita cassete gravada pelo Renato Russo num apartamento e que, quando foi descoberta em 2016, revelou muitas outras composições dele. Como eu conto no vídeo sobre as músicas inéditas e secretas da Legião Urbana. Dá uma olhada se você quiser ver, o link apareceu aqui em cima e tá lá na descrição também. O Renato engavetou essa música. Ela tinha uma letra bastante juvenil, provavelmente ele fez para se vingar de alguma paixãozinha, que era a tal da pessoa obsoleta. Ele resgatou essa melodia lá em 84, 85, só que antes ele escreveu os primeiros versos de Tempo Perdido, que também foi para uma outra música, uma terceira. E isso foi em 83 ou 84. A Legião Urbana já existia, era um trio, Renato Russo, Dado Villa-Lobos, Marcelo Bonfá. O Renato Rocha só foi entrar ali na metade de 84 e eles passaram alguns meses compondo as músicas que estariam no primeiro disco da banda, que seria lançado no começo de 85. Uma dessas músicas nunca foi lançada. É 1977. Todos os dias quando eu acordo. Tem basicamente meio assim a letra de Tempo Perdido. Esse é o verso. Todos os dias quando eu acordo de manhã, não tenho mais o tempo do dia que passou. Se você conhece a música, você também deve amar a Legião Urbana e deve ter pesquisado quais as músicas ocultas da Legião Urbana. E aqui é uma música que eu acho que é de sentimentos, essas coisas, então. Todos os dias, quando acordo de manhã, não tenho mais o tempo do dia que passou. Mas tenho muito tempo para acabar com essa decisão. Olha como esse Espero sinceridade em perigo. Com Tempo Perdido. Todos os dias quando acordo. Desculpa pelo comercial.
E mais pra frente ainda tem: todos os dias quando eu deito pra dormir, Fico pensando em todas as as coisas coisas que eu não fiz. Quando Também penso lembra no um pedaço de futuro, Tempo sempre me Perdido? leva O que aconteceu com essa preocupação. música é que eles fizeram uma gravação dela, provavelmente no estúdio da EMI, no Rio de Janeiro, no fim de 83, quando eles já estavam sendo sondados ali pra gravação do primeiro disco. Só que Renato Russo não gostou do resultado e também engavetou ela. Lá no vídeo das músicas inéditas eu conto porque que ela não foi lançada. Mas cara, o Renato até podia engavetar uma música, mas ele nunca jogava fora os melhores versos. E os trechos de 1977 foram aproveitados em duas músicas. A Montanha Mágica, onde ele colocou o trecho "Não é coincidência essa minha indiferença", e aquelas partes que eu mostrei lá atrás, ele usou para escrever Tempo Perdido. E agora a gente vai para fevereiro de 1984 ou 85. A banda, com ou sem o Renato Rocha, dependendo do ano, estava passando uma temporada na casa dos pais do Dado Villa-Lobos, no Lago Sul. Ele estava morando sozinho ali na casa. Eles já tinham um repertório para fazer shows, tanto que eles já vinham tocando. Mas Renato estava querendo concluir essa nova letra, só que ele nunca ficava satisfeito com os versos. Tanto que ele chegou a pedir ajuda. Sabe para quem? Para o escritor e jornalista Marcelo Rubens Paiva. Paiva tinha lançado o livro Feliz Ano Velho em 82, que foi adaptado para o teatro em 83, ano em que ele conheceu a Legião. Eles ficaram bem amigos nessa época, tanto que o Marcelo foi passar o carnaval lá na casa do Dado, com a namorada dele na época. Aí, olha só o que aconteceu. Um dia, o Renato, com dificuldades para escrever a letra de Tempo Perdido, ofereceu parceria ao Marcelo. Cara, eu tô com uma música aqui, você tá afim de escrever a letra comigo? Se quiser eu tenho esse começo aqui. Mas o escritor respondeu: não, Renato, para, eu não sei fazer isso. E recusou a proposta. É o que escreveu o Dado na autobiografia dele, Memórias de um Legionário. Tem link lá na descrição para adquirir, assim como todos os outros livros que eu vou citar nesse vídeo. Aliás, um desses livros diz que Dado Villa-Lobos treinava... Então, basicamente, se ele aceitasse essa proposta, pelo que eu entendi, eu não vou voltar nada pra vocês, mas se quiser, vocês voltam aí. Mas basicamente o que eu entendi, se ele aceitasse, ia ter uma letra diferente. Eu acho que eu entendi isso. Inclusive nesse canal aqui também, eu vou postar nesse canal também. Só pra avisar. Incessantemente aquela introdução de Tempo Perdido, o que deixava até o Marcelo Rubens Paiva um pouco irritado. Mas enfim, Renato saiu da zona de conforto, concluiu a letra, juntou com a melodia daquela antiga música chamada Gente Obsoleta e apresentou isso pra banda. Ele é o único compositor de Tempo Perdido. Agora, por que eu não cravei ali se é 84 ou 85? Porque o Dado diz na biografia dele que essa história dele pedir ajuda pro Marcelo foi no Carnaval de 85. Só que a primeira vez que a Legião tocou Tempo Perdido num show foi em novembro de 84, na boate Mamão com Açúcar, no Rio de Janeiro. Tem a gravação aqui no YouTube, inclusive. Essa música chamada Tempo Perdido. Essa música ninguém nunca ouviu e é a primeira vez que a gente está tocando em São Rio. Eu vi essa Ou o Dado gravação. se enganou ali no ano, ou o Renato não estava satisfeito com essa letra, que é só a música mais tocada até hoje da Legião Urbana. E falando nela, vamos dar uma olhada no recado que o Renato Russo quis dar. O que é bem óbvio é que tem um personagem ali que está refletindo sobre a passagem do tempo. Mas qual foi a inspiração do Renato Russo? Essa é uma das poucas letras sobre as quais ele não fez nenhum comentário explícito. O que a gente sabe é que nesse disco ele quis mostrar um outro lado como letrista em relação às letras do primeiro. Como ele contou nessa entrevista em fevereiro de 86. Não estamos mais a fim de cuspir em cima dos outros. Já foi feito. Tem outros conjuntos que estão seguindo essa linha. Não tenho nada contra, mas partimos para outra. Esse disco agora tem muita música de amor, mas também música que fala do social, do político. Então agora eu vou citar 3 obras que nos ajudam a mergulhar nessa letra. Primeiro, a biografia O Filho da Revolução, escrita pelo jornalista Carlos Marcelo. Ele acredita que Renato está fazendo um paralelo com a obra Em Busca do Tempo Perdido, do escritor francês Marcel Proust. É uma obra longa, com 7 livros que foram publicados entre 1913 e 27. Esse romance tem um personagem central que fala o tempo todo sobre as suas memórias e como elas impactam na vida dele. Olha esse trechinho do livro, vê se não lembra alguma coisa. Todos os dias, desde o final da tarde, muito antes do momento em que deveria ir para a cama e ficar sem dormir, longe de minha mãe e de minha avó, o quarto de dormir tornava-se o ponto fixo e doloroso de minhas preocupações. Todos os dias antes de dormir, lembro e esqueço como foi o dia. Na real, não se sabe se Renato leu a obra inteira, se ele leu só alguns trechos ou se ele só tá fazendo uma Eu tô começando a entender aqui. referência
Marcel Proust. Mas faz sentido, né? Porque afinal a letra fala sobre memórias. A doutora em literatura brasileira Juliane Mucuri escreve em Renato o Russo que o personagem, ou o sujeito, quando ele diz que lembra e esquece como foi o dia, ele está escolhendo aquilo que vai guardar na memória. E todos os erros, as coisas ruins, serão apagadas. Mas o sujeito não precisa se envergonhar disso. Afinal de contas, somos tão jovens, como se fosse uma desculpa para errar. Assim, ela diz que o tema dessa letra é o estado de espírito transitório e doído do indivíduo que começa a perceber o seu lugar no mundo, no sistema, diante das regras do cotidiano. Já Calma aí, gente. Vou pegar uma água aqui pra eu entender mais. Até. Opa, gente. Peço mil perdões aqui. É que deu um cachorro aqui, tá um Zé ruelando. Vou continuar. Tem a seguinte visão. O personagem está sempre querendo esquecer o passado e olhar para frente. Foco no trabalho, rumo ao progresso, que é o suor. Devemos agir, nos ocupar, trabalhar, suar o sagrado que nos ajuda a superar o tempo, nos fazendo esquecer da sua passagem. Esse suor seria menos sério do que perceber a finitude do sangue que corre, o gosto amargo de saber que o tempo passa. E a tempestade seria o momento em que você se dá conta que o tempo passa e que a vida acaba. Então você liga a luz, tenta esconder essa tempestade, continua seguindo em frente. Afinal, somos tão jovens que... Oxi! Receba 30% de cashback ao Ah! plano de saúde. Não. Mas aproveite. O interessante dessa análise é que Tempo Perdido tem duas partes, né? A parte elétrica, depois que ela acaba, entra um trecho só com violões, tocados pelo Renato Russo. É como se tivesse tido um corte no filme e a história avança até o momento em que a pessoa tá bem velhinha, lembrando lá do tempo em que ela era tão jovem. Aliás, o Renato não deu muitos detalhes também sobre o que ele queria com esse trecho acústico. Quando eles estavam preparando o 2, ele fez uma espécie de tese sobre o disco para apresentar aos executivos da gravadora e escreveu o seguinte: Tempo Perdido, imbatível como última faixa do primeiro lado, mas não é a faixa para ser trabalhada de início. A concepção incluía originalmente uma sequência final acústica que seria um improviso, violão lento, fogueira, ondas, efeitos, comentando o tema e as ideias apresentadas pela própria canção e preparando o terreno para a segunda parte do trabalho no lado 2. Então, é um comentário sobre a canção e que também faz uma transição para o lado B. O curioso é que Renato não achava que essa música deveria ser a primeira a ser trabalhada, mas a gravadora discordava, tanto que no fim de junho, antes do 2 estar disponível nas lojas, ela já foi mandada para as rádios. Aliás, uma outra curiosidade é que o lançamento desse disco atrasou algumas semanas porque estava difícil de importar papel, estava muito caro. O disco foi gravado nos primeiros meses de 86 e em Tempo Perdido, Davi Villa-Lobos toca todas as guitarras, o treino valeu a pena, Marcelo Bonfá toca a bateria e Renato Rocha o contrabaixo. Não há nenhum músico convidado no disco inteiro. E Renato Russo canta, além de tocar os violões da parte acústica. A canção foi rapidamente para os primeiros lugares das paradas de sucesso, onde rivalizava com o RPM. Eles tinham lançado o Rádio Pirata ao vivo um pouco antes. O Fantástico convidou a banda para gravar um clipe e eles ainda produziram um segundo clipe que foi dirigido pelo José Emílio Rondô, o mesmo que tinha produzido o primeiro disco da Legião. Esse clipe foi gravado em preto e branco num estúdio de São Cristóvão, no subúrbio do Rio, e lá na televisão estão passando fotos de caras como Jimi Hendrix, Bob Dylan e John Lennon, todos bem novinhos, mais um indício de que nessa letra Renato estava refletindo sobre as suas inquietações quando ele deixa de ser um adolescente e torna-se um adulto. Essa foi a história de Tempo Perdido e até a próxima. Qual é a história de quase... Eu achei da hora, gente. Eu achei da hora. Eu achei a história bem da hora, assim. Como a definição, essas coisas. 1977 é uma música legal, eu gosto dela. Gente, obsoleta mais ou menos, naquela da Mais Boas. Também eu adoraria que o Renato Russo fizesse esse Marcelo aí, fizesse a letra dessa. Como seria a letra dele se ele aceitasse, mas como ele está vivo, valeu, Renato. O que eu gostaria demais. Mas o vídeo foi bem interessante. Valeu, gente. Falou!